Jesus, amém, irmãos? Pelo sangue, né, irmãos? Tem que ter fôlego, né? Ozinho, eu vi que os irmãos começaram a desfalecer. Eu falei, não, irmãos, não desfalece não. Glória a Jesus. Pelo sangue, é só pelo sangue mesmo. Né? Glória a Jesus. Louvores que a gente vai relembrando, né? A pasta não está com a gente, mas a pasta também está no coração, né? Então, o Espírito Santo, ele vai nos lembrando, né? E olha, que tem ali, né? A gente pensava que não tinha muitos louvores, mas tem muitos louvores ali que é o que tinha na pasta também, né? Mas alguns mais antigos que não tinha. Vamos orar, né? Fazer uma breve oração, em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, Pai de infinita misericórdia, nós te agradecemos, Senhor Jesus, pelos louvores, pela oração, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem nos feito, Senhor, em nome de Jesus. Que o teu poder, Senhor Jesus, possa a cada dia, Senhor, ser multiplicado em nossas vidas, em nossas mentes, em nossos corações, e possamos, Senhor Jesus, sermos conduzidos pelo teu Espírito Santo, Senhor. Sermos governados em toda a nossa maneira de falar, de agir, de sentir, em nome do Senhor Jesus. Abençoa os meus irmãos que aqui estão, os nossos irmãos que estão nos ouvindo pela live, os irmãos que estão em casa, em nome de Jesus, que estão nos seus trabalhos ainda, em nome de Jesus, Espírito Santo. Abençoa, Senhor Jesus, a vida de cada um, livrando-o de todo mal, de todas as orações contrárias, de todo o poder de Satanás e seus demônios, em nome de Jesus. Que a tua palavra, Senhor Jesus, possa cada dia, Senhor, nos encher, Senhor, em nome de Jesus, encher os nossos corações. Nos livra, Senhor, da soberba, da arrogância, da presunção, altivez que se levanta. Coloque em nós o teu espírito, Senhor, que é um espírito de simplicidade, um espírito, Senhor Jesus, a cada dia, Senhor Jesus, de humildade, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Nós paramos em Efésios 3, né, irmãos, no último culto. Só para a gente relembrarmos, nós estávamos falando sobre sabedoria, né? Efésios capítulo 3. Se eu não me engano, foi Efésios capítulo 3. Olha só. Vou ler aqui do 8, né? Para não ficar muito grande. A mim, aqui é Paulo, né, falando, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça, de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Aí eu estava conversando com o pastor William, né, que é sobre esse versículo, e o Espírito Santo, ele me explicando, mas me acrescentando pelo Espírito Santo, né, e eu imaginando, né, as riquezas incompreensíveis. Muitas pessoas que eu já falei do Evangelho, já falei de Jesus, né, irmãos? A pessoa chegou a falar, não, mas a qual ela não compreendia a palavra e, com desculpa, falava que era um mistério de Deus. Não, isso aí é mistério, né? Isso aí é mistério. Tipo, para dar aquela esquivada, né? E eu compreendi uma coisa, irmãos, que o Evangelho é para os necessitados, não é para aqueles que se esquivam dele, né? O Evangelho jamais vai ser para aqueles que se esquivam dele, vai ser para aqueles que creem nele. O Evangelho, a riqueza realmente ela é incompreensível para aqueles que não crêem, para aqueles que querem se esquivar de qualquer coisa, sabe? De qualquer versículo que você passa, muitas vezes quer explicar para a pessoa, para ela ter um entendimento. Mas como nós tínhamos visto lá em Tiago, né? Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Se você acha que é um mistério de Deus, realmente, antes de Jesus era um mistério. Mas Jesus, ele já nos revelou todo o mistério. Ele já nos revelou. E se muitas vezes nós não compreendemos,
ainda está incompreensível, devemos pedir sabedoria. E Ele vai nos dar, né, liberalmente, quando nós pedimos a Ele. Então, muitos, eles se esquivam e se justificam, né, falando que a palavra de Deus é um mistério. Muitas vezes não compreende o versículo e, para não dar muitas vezes o braço a torcer, fala que é um mistério. Mas não é mistério. E nós vemos que não é, pois o evangelho está encoberto para aqueles que não creem, né? Como diz lá depois nós vamos lá em 2 Coríntios, capítulo 4, né? Vamos lá, vamos ler lá, irmão. Olha só. 2 Coríntios, capítulo 4. Mas põe a sua mão lá, tá? Em Efésios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Todos acharam? Olha só. No versículo 1 em diante, diz assim, ó: pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, né? Se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Aonde é que veio a manifestação da verdade? Em Jesus, no Evangelho. A lei foi dada, a graça e a verdade, e a ele veio toda a sabedoria de Deus, porque tudo foi entregue nas mãos dele, de Cristo. Todas as coisas foram entregues na mão de Jesus. E ele entrega as coisas que ele recebeu do Pai àqueles que creem. Aqueles que creem vai receber, né? Então aqui, ó, aí no versículo 3, irmãos: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Então, as coisas incompreensíveis de Cristo, elas só vão ser incompreensíveis para aqueles que se perdem. Quais são aqueles que se perdem? Aqueles que não querem compreender o evangelho, aqueles que se esquivam, aqueles que não estão nem aí com a palavra, não estão nem aí com Jesus, embora fala que é de Deus, eu sou de Deus, todo mundo é de Deus. Tem um cidadão lá, ele é novo lá na empresa, ele falou assim para mim que no último dia somente uma palavra ele será salvo. Somente uma palavra. Eu falei, essa sua palavra aí, ela vai te enganar. Porque o evangelho não explica isso. Quer dizer, ele não tem ouvido para ouvir, né? Ele só tem boca para falar, mas não tem ouvido para ouvir. E como a palavra diz, nós não podemos lançar as nossas pérolas, né? As nossas pérolas. Jesus, muitas vezes, ele só ficou calado. Para aqueles que só queriam tentá-lo, para ver se encontrava alguma coisa de errado nele, ele calava, ele ficava calado. Era assim que Jesus fazia. Por quê? Porque muitas pessoas, Jesus ele morreu por todos, mas muitas não foram dignas da sua morte. Muitas não foram dignas, né? Justamente por causa disso, por negligenciar a palavra de Deus, né? Que veio em Cristo, veio em carne. Olha só, irmão, a sabedoria de Deus, ela vem em carne. Em carne. Para que todo aquele que nele cresce não viesse perecer. Os irmãos estão compreendendo? Jesus é tudo de Deus. Ele é a sabedoria, ele é a luz, ele é a palavra, ele é tudo do Pai.
porque tudo foi entregue em suas mãos. Então, para muitos ainda o evangelho está encoberto. E não podemos fazer nada, a não ser que a pessoa creia, né? A não ser que a pessoa, peraí, ela deu aquela luz, né? No entendimento, assim como um dia deu em cada um de nós. E venha e passe a crer. E busque a Ele. Caso contrário, não tem como, né? Então, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste cegou os entendimentos dos, para quê? Para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória, que é a imagem de Deus. Que é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Efésios capítulo 3 de novo. Vamos continuar aqui. E muitos até buscam sabedoria, né, irmãos? Nós vemos as pessoas buscando sabedoria em tudo quanto é lugar aí. Uma sabedoria que não vem do alto. Uma sabedoria, muitas vezes, para saber como enricar mais rápido, né? Como arrumar um bom casamento, né? Como arrumar um bom emprego, e assim vai. É todo tipo de sabedoria que há no mundo. Mas só uma é de Deus. A que vem do alto. Por isso mesmo ele nos disse: buscai as coisas que são de cima. Porque as que são da terra são enganadoras, são passageiras e transitórias, né? Então, eu vejo as pessoas, elas se aprofundam, elas leem, irmão, elas leem. Outra vez eu vi lá o rapaz lendo eu não esqueci o nome do livro, mas o autor do livro, ele falou, eu vi que ele falou um pouco do versículo que estava, né, na Bíblia. Aí aquela pessoa não conhece o Evangelho, né, não conhece a Bíblia, foi e falou: tá vendo o que ele falou aqui? Nossa, esse aqui tem sabedoria, né? Olha aqui. Mas você sabe onde que está escrito isso daí? Não é ele não é ele que escreveu? Eu vou te mostrar onde é que está escrito isso aí. Fui lá, mostrei para ele, tá vendo? Ó? Então, está escrito. A pessoa falava lá que ia haver guerras, ia haver, o que mais está tendo aí. Você quer ver onde que está escrito? Aqui, ó, um livro mais antigo que esse seu aí. Quando foi que ele fez esse livro? Faz 15 anos, faz 10 anos. Pois é, está escrito há mais de 2.000 anos atrás. Tá vendo? Então, as pessoas se iludem com é que nem o irmão Carlos, ele falou, né? Muitas coisas, irmãos, que são lançadas, né, que tem alguma coisa assim com a palavra, pouquinho, mas até tem, como é que ele diz? Eu esqueci o nome correto que ele fala, são coisa para tirar o foco da pessoa, mas não é bem isso. Não é bem isso. Nossa, se ele estivesse aqui, ele ia falar. Mas tira o foco da pessoa de olhar para Cristo. E olha para o homem. Por quê? A pessoa ela ficou deslumbrada ali que o autor foi e escreveu aquilo lá, mas não colocou o versículo da Bíblia. Somente escreveu. Aí como se veio dele. Mas não, já estava escrito, ó. Fazia tempo. O Espírito Santo, né, operou na vida dos apóstolos e os apóstolos escreveram. Então está assim, usurpação. Então, usurpação que só aí no mundo. Quer dizer, uma sabedoria terrena. Não é a sabedoria que vem do alto, essa daí, né? Mas as pessoas, elas buscam esse tipo de sabedoria. Se elas lessem mais o Evangelho, irmãos, se as pessoas lessem, parassem com esse tipo de livros e lessem mais o Evangelho, os irmãos podem ter certeza que
seriam muito poucas pessoas enganadas. Muito poucas. Mas não é o caso. E Satanás, ele sabe disso. É por isso que ele cria coisas para desviar o foco das pessoas. Ele é expert em criar casos, situações que possa desviar o foco, né, do homem. Ou seja, para que o homem não venha se achegar a Deus, não venha ter sabedoria espiritual. Somente aqui é da terra. A sabedoria que é da terra, ele é expert. O diabo é expert nisso daí. É expert, mas a sabedoria da terra não vai poder levar o homem para o céu, para Deus, né? Não vai. A esperteza do mundo não vai poder levar o homem para Deus. Somente a sabedoria que vem do alto, né? Então, o 9 aqui, ó, de Efésios capítulo 3, ó, e demonstrar a todos qual seja a dispensação, no 8, né? Eu parei no 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os, por meio do, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que, desde os séculos esteve oculto em, que tudo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja. Então, aqueles que falam assim, não, isso aí é mistério. Espera aí, realmente era mistério. Você está certo, era mistério, até antes de Jesus chegar. Quando Jesus veio, o mistério acabou. Para aqueles que creram nele. Né? É o que está escrito, não é isso? Olha só, no 9 de novo. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que, desde os séculos, esteve oculto em Deus, que tudo criou. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, pois nem eles sabiam. Nem eles sabiam. Eles bem puderam atentar, os anjos atentaram, mas nem eles souberam. Eles só podem passar a conhecer através da igreja, do corpo de Cristo. Ou seja, através de nós, irmão. Através de nós. Os irmãos, por aí, da outra pregação, meu irmão, por aí vocês percebem o valor que vocês têm? Que nós temos? Pois nem os principados sabiam. E só passam a conhecer por causa de vós. Por causa daqueles que creem na palavra, que buscam a Jesus. Os irmãos imaginam o valor que cada um tem, uma alma para Deus. Vocês são muito valiosos. Os homens, as vidas são muito valiosas. Muito valiosas. Eu vejo as pessoas chorarem quando perdem uma coisa material e fica aos prantos, pessoas que tiram suas vidas porque perderam suas riquezas materiais, perdeu seu dinheiro, perdeu seu emprego, perdeu o seu casamento, seu filho, perdeu sua casa, perdeu seu carro, perdeu tanta coisa e fica aos prantos. E isso nada é. Essas coisas nada são. Nada são. Para se comparar ao valor de cada uma de nossas vidas. Por quê, irmão? Porque nós fomos comprados com um precioso sangue. O sangue do Cordeiro. Então, essa sabedoria toda aí, né? Ela vai por água abaixo. A sabedoria que tem, né, na terra, ela vai por água abaixo.
Mas a sabedoria de Deus não. Ela permanece. Ela permanece. E se nós estamos aqui hoje, e se nós conseguimos andar hoje, não é por causa de nós mesmos, é porque a sabedoria de Deus, ela está em nós. Ela está em nós, meu. Ou melhor, o Espírito Santo, ele está em nós. Porque você para pensar com você mesmo, se você teria forças de caminhar até aqui. Irmãos, estamos mais perto do que quando aceitamos a fé. Muito mais perto. Né? Olha só. Aí no 11, né? Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança. Olha só, você tem acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa. Aqui em Tiago, capítulo 3, deixa eu ver aqui, que nos diz. Tiago. Capítulo 3, versículo 13 em diante. Aqui fala um pouco sobre a sabedoria também, irmãos. Versículo 13. Todos acharam? Então aqui, ó, só no cabeçalho aqui fala, a sabedoria que vem do alto. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. A palavra diz que nada podeis contra a verdade, senão pela verdade. Isso quer dizer o quê? Que nós não podemos ocultar nada dos seus olhos. Nada. Você pode estar mentindo para alguém, mas para Deus não. Quer dizer, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que um dia nós havemos de tratar. Então temos que andar com diligência, com sabedoria. Com a sabedoria que vem do alto, como diz aqui, ó. No versículo 15, essa não é a sabedoria que vem do alto. Que sabedoria? A sabedoria que tem inveja, que tem sentimento faccioso no coração, né? E muitas outras coisas, irmãos. Inveja, amargura. Isso daí não é sabedoria que vem do alto, né? Tem muitos exemplos. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Diabólica. Porque onde há inveja, o espírito faccioso, aí há perturbação. E toda obra, irmãos, passou um filme na minha cabeça aqui. Passou um filme agora. Porque o que eu tenho que... Eu ver um irmão conversando com outro irmão e ficar com inveja do irmão porque não veio conversar comigo. Isso aí é inveja. Já entra um sentimento de inveja, facção. Aí, porque o irmão não veio me cumprimentar, na hora que eu venho, na hora... Vira a cara. Isso é sabedoria terrena, animal e diabólica. Diabólica, irmão. Jesus. Diabólica. Aí a perturbação.
Eu estava ficando perturbado. Estava ficando perturbado. Ai, meu Deus do céu. Então, irmãos, glória a Jesus. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. Depois, mas tinha umas coisas que eram intratáveis. Muitas coisas ficaram intratáveis. Por quê? Porque a sabedoria não era do alto, era terrena. E não podia ficar assim, irmãos. Não podia ficar assim. Né? Para ser melhor para um e para o outro, vamos pregar Jesus, irmão. Vamos pregar Jesus. Não importa onde você estiver. Pregue Jesus, viva Jesus. Ame. Ame, não queira ser amado. Ame. Não queira ser visto, irmão. Não queira ser amado, não queira ser bajulado. Isso aí não é sabedoria do alto. Não queira se aparecer, deixa Cristo aparecer. Tem que deixar Cristo aparecer. Ah, eu fiz, eu deixei de fazer e fui eu. Não, deixa Cristo aparecer, irmão. Paulo ele disse que mais importa que eu diminua e que Cristo apareça. E é o Espírito Santo que vai fazer a obra. Você procurando amar, você vai ser amado. Não precisa você chorar para ser amado. Você já é amado do Pai. Já é amado de Cristo. Por estar ouvindo o seu evangelho, a sua palavra. Imagine que amor, irmão. Imagine que amor. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se para os que exercitam a paz. 1 Coríntios capítulo 3. Opa. No versículo 18 em diante, diz assim, ó, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é louca diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Olha só, irmãos. Então, os pensamentos dos sábios neste mundo, eles não têm nada a acrescentar. Por quê? São vãos, coisa vã. É que nem eu falei, as pessoas perdem tantas coisas aí, e um dia elas vão ver que essas coisas nada é. Nada é. Isso aqui não é nosso, nós não trouxemos e nem também levaremos. Não é verdade? É que nem você tem um carro aí do ano, né? Se você parar de pagar o IPVA,
Você vai andar tranquilo? Não, porque uma hora vão rebocar seu carro, né? Se você não pagar. Então, não é seu, é do mundo. Você só está pagando para andar só, não é seu. O meu tem 23 aninhos já, não paga mais IPVA, mas tem o licenciamento e seguro obrigatório. Se eu parar de pagar, tomam de mim. Eu também não ando. Eu estou pagando para andar. Não é meu, é do mundo. Então, naquele dia, muitos vão ver, nossa, eu tinha tantas herdades, eu vi que nada era. Mas só que, infelizmente, vai reconhecer muito tarde. Infelizmente. Eu espero que muitos acordem antes, né? Acordem do sono espiritual. Acordem antes. Mas essa é a sabedoria terrena, irmão. É a sabedoria terrena que faz com que o homem trabalhe e não tenha tempo para Deus. Não tenha tempo para buscar a sabedoria que vem do alto. Só a sabedoria que vem da terra. Só. E são muitos os sábios, viu? Porque a sabedoria deste mundo é louca diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. O diabo, ele é astuto? O diabo, ele é astuto, né? Pois é, Jesus, ele pegou o diabo várias vezes. Na tentação lá do 40 dias, 40 noites lá, né? O diabo achou que ia pegar Jesus. Jesus pegou ele em todas. Em todas. Lá vem o diabo. Falando, ó, tá vendo todos esses reinos desse mundo? O reino, irmão, é reino de tudo. Reino da música, reino do futebol. Porque tudo tem um reino. O futebol tem um reinado, né? A música também tem um reinado. E várias outras coisas. Riquezas, mulheres, mansões. Tudo isso será teu. Se prostrares em mim, adorares. Assim falou o diabo para Jesus. Jesus, em momento algum, falou assim, ó, diabo, você é mentiroso, que isso tudo aqui é do meu pai. Jesus poderia ter falado isso para ele, né? Mas não falou. Porque era dele mesmo, ele dava quem quer. Ele dá quem quer. Quem quiser, ele dá. Só que ele gosta de dar e tomar depois. Esse é o problema. E depois dá a rasteira. Sabedoria terrena. Mas Jesus foi e pegou ele, certinho. Várias vezes. Até quando, eu costumo dizer, até quando na parte lá da mulher adúltera, né? Você vê a sabedoria, acho que foi Daniel que levou. Daniel era um rei, né? Não é isso? Hã? Não, então não era Daniel, era, meu Deus, Salomão. É num episódio aqui dos 10 mandamentos, eu não leio muito, irmão, não leio mesmo. Em que a mulher lá dormiu sobre o filho lá, matou e aí pegou o filho da outra, Salomão, né? A sabedoria de Salomão, quer dizer, chegou aquelas duas mulheres lá, com filho, com os dois filhos, com um filho só, né? Uma falando que era dela, outra também falou que era dela. Aí pronto, colocou ele em más lençóis, né? Qual foi a ideia dele? Separar os bebês na espada. Aí você vai ficar com um pedaço e você com outro. A mãe verdadeira falou, não, pode dar para ela. Ela é a mãe. Aí ele matou a charada, né? Matou a mais. Mas se uma não fala nada, eu acho que ele ia separar, irmão, aquele bebê. Acho que ele ia separar, porque o negócio estava tenso ali, né? E você transporta para Jesus, quando os fariseus levou aquela mulher que foi pega em pleno ato de adultério, né?
e que falou, mestre, ó, essa mulher aqui foi pega em pleno ato de adultério. Na lei de Moisés, diz que ela deve ser apedrejada. O Senhor, o que nos diz? O que nos diz? A primeira falha da lei é porque só levou a mulher. O homem, né? Só quem pecou foi a mulher e o homem. Aí Jesus falou, quem não tiver pecado, só faltou falar assim, seus santarrões, vocês estão tudo santo, né? Tira a primeira pedra, quem não tiver pecado. Todos eles eram dignos de morte. Todo mundo pecou, olha, né? Por que a pedra não comeu solta ali então? Ia fazer igual aquelas escolas que um sai tacando pedra no outro. Que tinha pecados, o único que não tinha pecado era Jesus. Sabedoria terrena. E Deus pega os sábios na sua astúcia. Com a sabedoria que veio do alto, que é muito mais excelente e que permanece para sempre. Permanece para sempre. Ó, no 20. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios. No 20, tá, irmãos? Que são vãos, porque ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós, de Cristo, e Cristo, de Deus. Aqui no capítulo 2, acho que uma folha, não, o meu foi 2 folhas. Aqui no versículo 1, irmão, de capítulo 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de... Qual é o testemunho de Deus, irmãos? Jesus. Ele foi anunciar quem? Testemunho de Jesus. Testemunho de Deus. Quem é o testemunho de Deus que ele foi anunciar? Jesus. Somente o Filho testemunharia o Pai. Né? Ó, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e esse crucificado. E eu estive convosco, em fraqueza e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste. Então, o mundo tem uma sabedoria, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. O que eles sabiam? O que eles tinham de conhecimento? Sabedoria humana.
terrena, carnal e diabólica. É o que muitos têm hoje. É o que muitos têm hoje. Mas a sabedoria de Deus não buscam, não tem, né? E como falaram aqui, ó, lê do 6 de novo, ó, todavia falamos de sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo. Então o mundo, eu creio que o mundo tem uma sabedoria e os príncipes deste mundo também têm outra sabedoria. Já é muitas sabedorias que há no mundo, né? Nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Olha só, irmão, então não está mais oculto, certo? Então não está mais oculto, porque Deus nos a revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo Então quem é que ensina? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que te dá sabedoria, irmão. Então peça a Ele. Porque Jesus, Ele falou, e vos envio o Espírito Santo. Ele vos ensinará e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho. Então quem é que vai te dar? O Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele habita em você. E Ele pode te dar a sabedoria que vem do alto, cada dia. Somente Ele. Ora, no 13, né? As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Essa é a sabedoria que vem do alto, irmão. Essa é a sabedoria que vem do alto. Então, possamos, né, estar nela e buscar com mais diligência as coisas que já temos ganhado do Espírito Santo. E é só Ele que pode nos dar mesmo. Somente Ele. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Então, onde está o Espírito Santo? Também está o Pai e o Filho. Irmãos, imaginou? Loucura, né? Não é loucura? Loucura, irmão. Mas para nós é o poder de Deus. Para aqueles que não creem, é loucura, irmão. Mas para nós é o poder de Deus. Amém? O Espírito Santo abençoa grandiosamente a vida dos irmãos, em nome de Jesus.